Será que os Estados Unidos ainda são o maior produtor de armamentos do planeta e capaz de manter operações militares em várias regiões do mundo ao mesmo tempo? O conflito com o Irã mostrou que a resposta pode ser mais complexa do que se imaginava. Durante meses, as forças americanas conduziram uma campanha aérea e de mísseis de precisão contra alvos militares, instalações de mísseis e centros de comando iranianos. Os estoques eram descritos por analistas como altamente eficazes. Bases de lançamento foram destruídas, sistemas de defesa aérea degradados e a capacidade de retaliação do Irã, pelo menos superficialmente, foi contida. As operações seguiam um padrão familiar: mísseis de cruzeiro lançados de navios e submarinos, bombas guiadas liberadas por aeronaves e interceptores protegendo bases americanas e aliadas na região. De repente, tudo parou. Os bombardeios em larga escala cessaram de forma inesperada. Não houve anúncio formal de vitória nem de derrota, apenas silêncio operacional. E o sinal mais claro de que algo havia mudado não veio de comunicados oficiais, mas do tipo de arma que começou a dominar os lançamentos e das mídias americanas. Em vez de mísseis provenientes de sistemas aéreos ou de plataformas navais de longo alcance, passaram a predominar mísseis lançados de terra. Sistemas de lançamento terrestres contra alvos terrestres, como os ATACMS, e os mais novos mísseis PrISM passaram a ocupar o centro das operações. Essa mudança revelou uma realidade que Washington tentava manter sob controle. Os estoques de munições de precisão estavam se esgotando em ritmo alarmante. Então, relatórios recentes vazados pelo The Washington Post detalham o que aconteceu nos bastidores. No final de julho, durante uma operação de gabinete em Camp David, o presidente Donald Trump confrontou diretamente o secretário de guerra, Pete Hegseth. Segundo duas pessoas familiarizadas com a conversa, Trump exigiu explicações sobre por que havia sido levado a acreditar que o problema de munições já tinha sido resolvido. A frustração era evidente. A escassez, especialmente de mísseis guiados de longo alcance e de interceptores de defesa aérea, estavam limitando as operações militares disponíveis contra o Irã. Uma das fontes afirmou que esses estoques baixos foram um dos fatores que levaram Trump a recuar de novos ataques massivos nos dias seguintes. Fontes familiarizadas com dados de dentro do Pentágono vazaram sem autorização que as forças americanas consumiram praticamente todo o estoque global de mísseis de precisão de longo alcance do exército, incluindo os ATACMS e os novos PrISM. Esses sistemas, lançados de plataformas terrestres como o sistema HIMARS, permitem ataques precisos a dezenas ou centenas de quilômetros de distância, mantendo as tripulações em relativa segurança. Ao mesmo tempo, quase 80% dos interceptadores Terrad e cerca de metade dos Patriots foram lançados em comparação com os níveis anteriores à guerra. Tomahawks e o Jasmine, por exemplo, também sofreram reduções significativas. Em 5 meses de conflito, o ritmo de consumo ultrapassou a capacidade de reposição da indústria americana. Meus amigos, agora temos a área exclusiva de membros. Com este vídeo, por exemplo, você pode assistir esta análise completa e ter acesso a outros conteúdos exclusivos. Clique aqui nesse botão de Seja Membro, que aparece logo abaixo do vídeo. Essa crise também pode ter acontecido nos ataques do ano passado, durante as operações anteriores envolvendo Israel e ataques a instalações nucleares iranianas, momento em que os Estados Unidos haviam despendido mais de 1/4 de seu inventário de Terrad. A guerra atual apenas acelerou esse processo. Comandantes passaram a fazer escolhas difíceis. Decidirem segundo se um míssil iraniano que se aproximava merecia um interceptador valioso ou se era melhor esperar que ele caísse em área despovoada. A defesa de bases americanas e de aliados no Golfo tornou-se ainda mais seletiva.
e a possibilidade de escalar o conflito esbarrou no risco de deixar o arsenal ainda mais vulnerável diante de outras ameaças potenciais, especialmente no Indo-Pacífico. No encontro de Camp David, Hegseth se defendeu e apontou responsabilidade para seu vice, Stephen Feinberg, alegando que este não havia mantido o presidente plenamente informado. A Casa Branca negou publicamente a existência do confronto, classificando as reportagens como fake news. Trump, por sua vez, afirmou em declarações públicas que os Estados Unidos possuem muito mais munições do que qualquer um no mundo e que as empresas de defesa estão produzindo em níveis recordes. Ainda assim, a decisão de cancelar o que o próprio presidente descreveu como o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial permanece como fato. Ele justificou a pausa com negociações envolvendo o Estreito de Hormuz, mas as fontes militares apontam o esgotamento de estoques como elemento decisivo. A mudança para mísseis terrestres não foi apenas uma questão tática, foi um indicador claro de limitação. Quando os sistemas aéreos e navais de precisão começam a faltar, as forças terrestres assumem a postura e passam a preencher a lacuna. Isso reduz a flexibilidade, aumenta a exposição de unidades em terra e limita a capacidade de atacar alvos profundamente defendidos sem colocar pilotos em risco. E o Irã, apesar dos danos sofridos, manteve parte significativa de sua capacidade de lançamento móvel e de instalações subterrâneas. Por décadas, a doutrina de poder militar americano se baseou na premissa de superioridade tecnológica e de estoques suficientes para sustentar operações simultâneas em múltiplas frentes. A guerra com o Irã testou essa premissa de forma prática. Vale lembrar que produzir um míssil Terrad ou Patriot não é uma questão de meses. Especialistas estimam que a reposição completa de alguns sistemas pode levar de 3 a 4 anos, mesmo com investimentos acelerados. Enquanto isso, o consumo continua e qualquer nova crise em outra região encontraria o arsenal americano em condições reduzidas. Trump ordenou e depois suspendeu o grande ataque. Negociações sobre o Estreito de Hormuz foram usadas como justificativas por Trump. Aliados do Golfo expressaram temores de retaliação iraniana contra sua infraestrutura energética. Tudo isso se sobrepôs à realidade dos números de munição. O resultado foi uma pausa forçada, não por falta de vontade política, mas por restrições do arsenal de mísseis dos Estados Unidos. Caso queira assistir a esse vídeo completo e ter acesso a outros conteúdos que não são liberados ao público, clique neste botão de Seja Membro que aparece logo abaixo do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. O esgotamento de mísseis americanos no conflito com o Irã representa apenas um problema temporário de logística ou um sinal mais profundo de que a capacidade de sustentar guerras prolongadas em múltiplas frentes chegou ao fim? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.